ação. Então, continuando a nossa aula, a gente vai falar aí do sistema de diretórios, unidade 3, seção 3.3, tá? Dentro dele, a gente vai falar, então, sobre implementações e segurança do sistema de arquivo. Então, ó, o sistema operacional existe vários tipos de métodos diferentes que podem ser implementados dentro de arquivos e diretórios, sendo importante levar em considerações alguns controles de armazenamento de arquivos em disco. Implementação de sistemas. Segundo Machado de Maia, 2007, o sistema operacional precisa ser controlado através de áreas ou blocos de disco, onde estão livres quando um arquivo ele é criado. A seguir, iremos apresentar então para vocês aí os principais métodos de implementações de arquivo que é utilizado em um sistema operacionais. Então, a gente tem lá alocações contíguas. Essa alocação contínua, segundo Thunderball, a implementação de arquivo por alocações contígua, ela é um método mais simples em que os arquivos são armazenados de forma sequencial no disco, tá? Se cair na prova perguntando o que é alocação contígua, é um método simples de armazenamento de arquivos de forma sequencial. Se você tem um disco rígido de bloco de tamanho de 1 megabyte, e como exemplo, e um arquivo cujo seu tamanho é de 40 megabytes, será utilizado 40 blocos sequenciais desse disco para alocar esse arquivo, tá? Então, o que é esse método de locação sequencial? Então, dependendo do tamanho que você tem desse arquivo, ele vai utilizar a quantidade de blocos sequenciais para alocar. Esse método aqui, ele entra naquela parte que eu expliquei para vocês sobre a divisão dos clusters, lembra? Dos discos, lá, trilhas e setores. Cada um desses aí são criados os clusters, que a gente chama aí de blocos. Então, se eu tenho aqui essa capacidade de arquivo que será armazenado, lembrando, quando eu utilizo esse método, ele utiliza o tamanho que 1 mega. Se eu tenho 40, então eu vou usar o quê? 40 blocos. Se eu tiver 80, vou usar o quê? 80 blocos. Cada um bloco desse, ele tem uma capacidade aí de 1 mega de armazenamento desse arquivo. Como é 40, vai ser utilizado aí 40 blocos. Beleza? Entenderam? Sim. Então, a implementação desse método é simples, ele possui um bom desempenho. Desvantagem, ele precisa fazer o quê? Desfragmentação de disco. Os arquivos ficam espalhados por todas as partes do disco do seu computador, comprometendo aí o desempenho e ainda necessário o tamanho do arquivo da criação, tá? Também eu expliquei para vocês sobre a questão do desfragmentador de disco, quando às vezes a gente tem as informações que estão sendo armazenadas dentro desse cluster, nesse caso a gente vai chamar de blocos. Aqui eu tenho um arquivo, só que aqui ele está falando que ele é a forma sequencial, né? Então vai ser armazenado em forma sequencial. Se esse arquivo estiver sendo utilizado aqui, ele pula para o próximo bloco e vai continuar executando. Se estiver sendo utilizado o 2, ele vai pular para esse aqui e vai para lá. Quando eu vou fazer a leitura desse arquivo, como ele está espalhado em vários blocos de distância diferentes, ele vai exigir o que aí nessa parte? Desempenho da máquina. Então, a sua leitura acabará sendo lenta. Para resolver isso, a gente faz o que? Desfragmentador de disco. Tranquilo? Posso prosseguir? Pode. Então, a gente vai fazer uma demonstração aqui para vocês. De como é feito as representações de 4 arquivos. Esses 4 aqui nós temos nome, tamanho dos blocos do disco, respectivos blocos que vai começar essa locação desse arquivo, tá? Um exemplo aí desse arquivo de HTML. Então aqui eu tenho um diretório, 4 blocos, dividido. Primeiro é de tipo TXT, tamanho que está usando aí 4 blocos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 blocos que esteja utilizando. E aí ele está usando no início o que? 17. Então aqui eu tenho um início 0
ele está lá na sequência 17. Então, vai usar 17, 18, 19 e 20. Então, aqui, aquele primeiro pacote ali do meu diretório TXT está usando esses 4 blocos. PDF está usando 3 blocos. Ele iniciou ali na parte 14, usou então 14, 15 e 16. Aqui eu tenho meu PDF. O próximo arquivo é meu JPEG. Está iniciando do 8 até o 13, né? E aí vai ser armazenado aí, para armazenar esse arquivo, como é 6 blocos. Lembrando que cada bloco, ela utiliza 1 megabyte. Se eu tenho 6, está usando 6 megabytes. Por isso que eu estou usando 6 blocos, tá? E o HTML usou 7 e está no início, aqui no 1. Então, aqui, utilizei aí 7 blocos, mas o seu início está no 1. Tranquilo aqui? Entenderam? Outro próximo é a alocação por lista encadeada, segundo Machado e Maia. Outro método de armazenamento desse arquivo consiste em organizar o mesmo com um conjunto de blocos ligado logicamente no disco, independentemente de sua locação física. Cada bloco contém um ponteiro de bloco do seguinte arquivo. Então, a gente vai ver aqui na figura como é feita essa implementação de alocação de lista encadeada. Então, segundo o Júnior, cada bloco ele é composto por dados e pelos seus endereços próximos de bloco e onde está continuando aí seus dados. Exemplo, o arquivo A.txt iniciou na posição 4 para o primeiro bloco e contendo um endereço para o próximo bloco, que nesse caso, 7. O próximo bloco de dados de arquivo que está sendo armazenado no bloco 2. Este bloco 2 ele faz uma referência para o próximo endereço onde vai ser armazenado, que será o bloco 10, e assim por diante. Isso que ele está falando aqui é o seguinte, é aqui o desfragmentação do arquivo. Então, por exemplo, TXT, ele está aí usando 4 megabytes, certo? Desses 4 megabytes, ele vai estar numa posição 7, depois 2, depois 10. E aqui, ele está na posição, sem nenhuma posição. Por que está sem nenhuma posição? Isso aqui está espalhado em algum lugar e armazenado livre. Daí ele ficou sem referência aqui. E aí o que acontece aqui é que eu tenho uma lista encadeada de locação. Meu arquivo de TXT foi fragmentado em 4 partes. E aí em 4 partes diferentes. Então, quando eu for ler um arquivo aqui, ó, está um longe do outro. Aí vem a questão da lentidão. Entenderam aí? Sim, sim. Então, vamos lá. Segundo o Thunderball, existe também uns métodos que não é desperdício de espaço com a fragmentação, além de precisar somente o primeiro endereço do disco para acessar todos esses arquivos, pois os demais são encontrados a partir dele. Desvantagem é que o acesso aleatório dele ele é lento e além dele gastar espaço de memória para armazenamento de ponteiros, tá? Então, aí outro método que não há desperdício de espaço para poder fazer isso é fazer o quê? A desfragmentação. Além da alocação por lista encadeada, né, a gente utiliza também a tabela de memória. Então, aqui a gente tem lista encadeada usando tabela de memória. Segundo o Thunderball, 2003, nesse método, cada palavra de ponteiro de cada bloco de disco é inserida em uma tabela de memória principal. E aí, nessa tabela de memória principal, quando a gente fala de tabela de memória principal, pessoal, a gente está falando de HD ou estamos falando de memória?
E HD? HD, né? Memória. Ah, isso aí. Principal é memória, tá? A secundária é quem? HD. Isso aí, a secundária é o HD, tá? E aí um tipo de alocação é que a gente tem o FAT, né? Chamado FAT, que a gente já falou, que é o File Allocation Table, né? Tabela de alocações de arquivo. E através da figura a gente vai ver como é feita essa implementação dessa lista encadeada dentro da memória, beleza? E aí, nela são representados 4 tipos de arquivos, através de nome e blocos, que vai começar essa alocação desse arquivo. Aqui eu tenho a representação, tenho meu diretório, quantidade de espaço que está sendo utilizado, 4 MB, e aí vai utilizar meus recursos. Então aqui eu tenho uma divisão aí, né, desses arquivos, separando ele. Então aqui eu tenho 1, 5, 8 e 9, aqui eu tenho 3 divisão, aqui eu tenho 4 divisão. E aí aqui eu tenho uma divisão dentro da tabela, nesse caso da minha memória. Beleza? Beleza. Vantagem de a gente utilizar esse método, ele é acesso aleatório, torna mais fácil pela tabela que está carregando dentro da memória. Desvantagem, a tabela deve estar sempre na memória o tempo todo para poder funcionar. Inodes, segundo o Thunderbird, esse método de arquivo é associado a uma estrutura chamada Index Node, que é o Inodes. Ele está relacionado aos atributos e o endereço dos discos de blocos de arquivos. Com Inodes, é possível encontrar todos os blocos de arquivo, por exemplo, o arquivo a.txt, que foi associado a uma tabela do Inode. Dentro dele tem seus atributos, seus endereços de disco e referência de cada bloco de arquivo. Tá? Cair na prova, para que serve isso aqui? É um método associado à estrutura. Através dele eu tenho um relacionamento de atributos, endereço de disco e bloco de arquivos. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, tenho meu diretório, tenho meu inode, e através desse eu tenho meus atributos de direcionamento. Então aqui eu tenho dados, dados e o dados, certo? Esse aqui é o tipo de representação aí do meu inode. Através desse método aí, a tabela precisa ser carregada somente quando o arquivo está sendo correspondendo, nesse caso, quando ele estiver aberto. Desvantagem é que se existirem arquivos que precisam crescer além do esperado, será necessário ter 2 ou mais endereços do disco, apontando um para o outro no disco, que vai estar cheio de endereço. Esse método é utilizado muito pelo sistema operacional Unix, nesse caso no Linux. O método inode ele armazena num disco, por exemplo, depois suas informações de permissões de acesso, identificações dos donos de arquivo e o tamanho do arquivo e ponteiros. Segundo o Couto 2018, o núcleo do sistema operacional, ao ler um arquivo ou diretório, ele verifica as permissões contidas do inode do arquivo e, se caso seja negada, o usuário não terá acesso às suas informações. Somente após as verificações e permissões do inode que elas serão validadas as permissões do arquivo ou diretório, tá? Essa aqui, como exemplo, que a gente está falando é do sistema operacional Unix, quando a gente utiliza esse método dentro dele, tá? Quando é assim, ele precisa de permissões de acesso. E essas permissões de acesso é aquilo que a gente viu na aula passada, como é feita essas permissões, através das letras RWX ou através pela numeração 777, certo? E aí, quando eu faço isso, eu tenho que dar permissões tanto para o dono do arquivo, tanto para o arquivo e ponteiro. Implementações
de arquivos e diretórios, segundo Thunderball. Para localizar a entrada de um diretório e o sistema operacional, ele usa o nome de um caminho do arquivo dado pelo usuário. A entrada desse diretório contém informações necessárias para encontrar blocos de disco, que pode ser o endereço de disco de arquivo, o número do primeiro bloco ou o número do primeiro inode. Essa função principal desse diretório ela é mapeada através do nome de arquivo de informações para poder localizar os dados. Atributo do arquivo, proprietário do arquivo e data de criação, por exemplo, como a gente já viu também, né? Dentro desse atributo, eu consigo visualizar o proprietário do arquivo que criou e a data que foi criado. Eles são armazenados na entrada do diretório, tá? Os sistemas que utilizam o inode, eles podem armazenar os atributos em inode e assim as entradas do diretório conterão o nome de um arquivo e o número do inode, como representa a imagem que a gente vai ver. Então, eu tenho o nome do meu arquivo, tenho meu atributo, e aqui eu tenho a sequência. Dentro dele, eu tenho a estrutura do meu dados, que vai ter os atributos. Aqui eu tenho um dados, aqui eu tenho outro, e assim por diante. E aí eu tenho a representação dessa estrutura. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Estão entendendo? Sim, sim. Beleza. Então, segundo o Thunderball 2003, os sistemas operacionais modernos suportam o nome de arquivos mais longos e com tamanhos variáveis. Para fazer essa implementação, é necessário definir limite de 255 caracteres para o tamanho do nome do arquivo. Isso aqui, pessoal, apesar do sistema operacional ter suporte com nomes longos, tem que ter cuidado. Às vezes, quando você baixa uma imagem, não aparece um monte de letra, de texto bem extenso, bem grande. Já perceberam isso aí? Quando vocês baixam uma imagem, principalmente quando vocês baixam de redes sociais, aí aparece o nome do arquivo. Se você não colocar o nome, deixar padrão direto do Face que você baixou, fica aquele monte de letra X, Y, ponto, número, caractere especial e assim por diante. Esse tipo de arquivo, ele futuramente, ele tende a dar erro. Principalmente se você for fazer um backup de máquina de cliente, se copiar esse arquivo, na hora de você copiar de um HD para outro HD, esse arquivo ele pode corromper, ou ele não pode ser copiado, ou ele pode ser copiado. Só que daí, o que acontece? Quando você pega desse outro HD que você fez backup e volta para a máquina do cliente, o sistema operacional não aceita aquela extensão de letra. E aí ele acaba corrompendo o arquivo e se perde aquele arquivo, tá? Fica esperto com isso aí. Aí ele entra nessa parte aqui, ó, de limite de caracteres, tá? Então essa implementação é simples, mas consome muita quantidade grande e é desnecessário para o espaço de diretório, uma vez que todos os nomes de arquivos são grandes. Outra coisa que o pessoal gosta de fazer muito é criar pasta. Já perceberam? Tem uma pasta, aí vem uma pasta, aí vem outra pasta, aí vem outra pasta, aí vem outra pasta. Aí você vai olhar assim, parece escada. Tá um subindo atrás do outro. Isso aqui também tem um limite, tá? Quando faz backup de arquivo, dependendo da quantidade de pasta que está dentro, nós temos a pasta principal e a subpasta. Isso tem um limite. O Windows ele não vai proibir de você criar pasta. Se quiser criar 1000 pastas dentro de uma pasta principal, você pode criar. Só que quando você for fazer um arquivo, principalmente quem trabalha com servidores, isso aqui dá um pau legal, tá? Ele arrebenta tudinho o backup do arquivo do usuário. Então, quando vocês forem trabalhar com servidores, uma coisa que vocês vão ter que ter em regra, colocar aí limite de pasta, no máximo 4 pastas, tá? Porque quando o servidor for fazer backup, esse limite de pasta que tem dentro lá não vai corromper, não vai dar pau. Quando que não vai dar pau? Quem é usuário, é definido aí um pré-formatação dentro para cada usuário, um caminho que ele pode armazenar os seus arquivos dentro do servidor. Então ele vai acessar o seu servidor lá, // Carlos, né?
Aí dentro de Carlos vai criar lá uma pasta chamada suporte, e dentro dessa pasta suporte eu vou criar essas pastas dentro. E aí o servidor, ele é agendado aí toda fim de expediente de todos os usuários, ele fazer um backup daquele arquivo e fazer uma cópia dele, se futuramente amanhã, quando for abrir, dar algum erro, eu tenho aqueles arquivos salvos do meu servidor. Então, uma dica aí para vocês é isso aí. Tenham cuidado nas criações de quantidade de pastas, que isso aí pode dar erro, principalmente quando vai fazer backup, o servidor vai fazer o backup desses arquivos, tanto no limite de nome de caracteres, tanto questão de pasta. Entenderam? Então, uma alternativa para esse método é definir a entrada de diretório como uma parte fixa a partir do tamanho da entrada de arquivos dessa variável, seguida aí por dados de formato fixo, proprietário do arquivo, horário de criação e entre outros, tá? A gente vai ter uma representação de um diretório com dois tipos de arquivo. Um a gente vai chamar de a.ut, o outro projeto C, tá? Nele vai ter uma entrada de variável e atributo de arquivos. Através deles a gente vai tratar o nome de arquivos e como está sendo representado na figura aí. Nessa figura a gente vai ter entradas de diretório que são de tamanho fixo e nome de arquivos que ficam agrupados no final desse diretório, em área chamada heap. Dessa forma, os ponteiros dos arquivos eles apontam para o início do nome dos arquivos até o final do diretório, que a gente chama de heap. Aponta para o início ao fim do diretório. Então, aqui eu tenho a entrada do meu arquivo 1, aqui eu tenho a entrada do meu arquivo 2. Certo? Então, aqui eu tenho o tamanho do meu arquivo, tenho meus atributos, aqui tem o meu arquivo, tem meus atributos também. E aí eu tenho um direcionamento aqui dos meus atributos. Como ele falou lá, começa o atributo do início e aí atribuindo esse atributo no fim. Então aqui eu tenho um ponteiro do meu arquivo 1, o atributo desse arquivo, tenho o ponteiro do meu arquivo 2 e o atributo desse arquivo. Os verdinhos são atributo 1 e os azuis são os atributos 2. E aí eles ficam temporário dentro desse diretório até a sua saída, tá? Então, o sistema operacional ele precisa gerenciar o espaço de disco em blocos livres, garantindo aí um bom desempenho do seu sistema. Segundo o Thunderball 2003, são utilizados métodos para monitorar os blocos livres. Nesses métodos nós temos lista encadeada de blocos e mapa de bits. No método dessas listas encadeadas de blocos, cada bloco contém a quantidade de espaço livre que puderam ter e possuem suas locações desses blocos livres, como a gente vai ver na figura 3.16. Então, a gente tem um exemplo de um disco de 16 GB. Se ele precisar estar livre para armazenar 16.794 blocos, ele vai conter, no máximo, aí, 224 números de blocos em disco. Então, aí eu tenho a minha imagem. Certo? Então, a gente tem os blocos de disco, contendo os possíveis blocos livres, e aí nós temos a continuação desses blocos. Através disso, eu tenho o gerenciamento desse bloco, através de mapa de bits, que é entre 0 e 1, eu tenho uma sequência de dígitos binários aí, que é formado dentro desse bloco. E aí vai gerenciar o disco e verificando que tem o espaço disponível para ser alocado essas informações dentro dos blocos. Segundo Deitel, a vantagem do mapa de bits em relação à lista encadeada de blocos é que o sistema de arquivo consegue saber rapidamente onde estão os blocos livres e além de serem simples e sua implementação. Quando a gente vai falar em gerenciamento de disco, a gente vai falar sobre segurança e confiabilidade desse sistema de arquivo. Segundo Machado e Maia, os arquivos são compartilhados com usuários
e utilizam aí para diversas finalidades. E é necessário também que o sistema operacional ofereça aí proteções desses arquivos para que os usuários e os processos não tenham permissões de acessá-lo, né? Que eles não consigam aí acessar esse arquivo. Segundo Machado, em maio de 2007, um sistema de arquivo possui diferentes mecanismos de proteção, que são senha de acesso, né? Então, todos os arquivos a gente precisa ter uma senha de acesso para poder acessar esses arquivos. Grupo de usuário. Então, para poder ter acesso, é legal vocês criar um grupo de usuário com proteção, compartilhando aquele arquivo entre o usuário. Exemplo, quem pertence ao grupo de usuário RH, só quem trabalha no RH vai ter acesso ao RH. Quem trabalha no administrativo vai ter acesso ao administrativo. Quem trabalha na TI vai ter acesso a essa pasta de grupo. Aí você garante a segurança. Primeiro a senha, segundo o grupo de usuário. Essa senha você pode utilizar, o usuário vai acessar os computadores, vai ser controlado através de um servidor também, né? Que vai aí dar acesso, aí você consegue ter um controle e gerenciamento disso aí. O outro é a lista de controle de acesso, que é chamado ACL, List Control Access, que é uma lista associada de cada arquivo com permissões para cada usuário. Então, cada usuário vai ter as permissões de acesso e o tipo, se vai ser leitura, escrita, exclusão e assim por diante, já tem execução ou, né, colocar algum arquivo dentro dessa pasta que foi criada. Daí eu utilizo esse controle através de controles de acesso, tá? Quando o usuário tenta acessar um arquivo através de um sistema operacional e verifica sua permissão e autoriza ou não acesso a essa operação. Então, o usuário do RH tenta acessar os arquivos da TI, se ele não tiver permissão, eu vou ter um controle e vai negar esse acesso a ele nessa pasta. Segundo o Thunderball 2003, existem umas questões de confiabilidade que devem manter a integridade desses arquivos, como cópia de segurança e consistência do sistema de arquivo. Os backup, que é a cópia de segurança, vai garantir os dados que sejam copiados e armazenados em lugares diferentes e dispositivos. A consistência desse sistema de arquivo permite que os arquivos sejam salvos antes de finalizar suas tarefas. Caso o usuário esteja modificado um arquivo e as luzes e a luz acabe, por exemplo, se caso a luz acabar, a parte de onde que já estava trabalhando até o momento já está salvo no disco. A partir daquele momento que ele não salvou, ele só continua aquela parte que ficou faltando. Então, se eu tenho um backup desse arquivo, se caso dar algum erro, eu consigo restaurar a partir do momento que eu salvei. Atividade prática, né? Correlações com os dados que a gente implementou nesse sistema de arquivo, analisando as questões seguintes, associa aí a colunas e as características do método. Nós temos, então, alocação contígua, alocação de lista cadeada e alocação por lista encadeada, usando aí tabela de memória, tá? Temos 3 opções, você vai associar eles de acordo com sua coluna. Então, nós temos aqui ele, para vocês não fazer agora por causa do horário, vou tirar um print e mandar para vocês, se respondam e mandam para mim depois, tá? Beleza? Pode ser? Beleza. Eu posso mandar amanhã, professor? Pode. Deixa até que horário, mais ou menos? Ó, pode ser amanhã até 1h? 1h. Vai ter essas perguntas para vocês. Pode ser até 4? Até 4? Pronto. Vou mandar essas questões para vocês responderem. Estou mandando lá no grupo, tá? Questão número 2. Foi rápido essa aula, né? Pois é, passou rapidão. As respostas da 2. Professor, você consegue mandar o slide? Pode falar. Oi. Eu queria printar isso aí, porque eu tô sem o WhatsApp. Tá.
Eu volto aqui e você faz o print. Calma aí. Professor, o senhor consegue mandar os slides pra gente também? Consigo, eu já mando agora para vocês aí. Já converto e mando lá no grupo para vocês. Aí vocês, por gentileza, compartilhem no e-mail com a turma, quem não tiver acesso aí. Tá? Então, pessoal, finalizando a unidade 3.3, tá? Alguma dúvida aí? Gostaram? Conseguiram entender? Eu curti, professor. Vamos lá, deixa Foi da hora, professor. Foi massa, né? Semana que vem que a gente vai começar a mexer com o Ubuntu lá? Vamos. Semana que vem a gente vai fazer uma teórica, a 4.1 para a gente finalizar, e fazemos uma aula prática também. A gente vai fazer uma teórica e uma prática. Igual a gente fez hoje, para vocês não perderem o conteúdo, né, teórico, e vocês também não perderem a prática. Hein, mais uma pergunta. Amanhã vai ter aula? Amanhã não. Beleza. Amanhã à tarde eu vou liberar vocês, porque amanhã à tarde eu vou ter um compromisso, tá? Tranquilo. Se eu não tivesse, a gente ia ter aula. Mas no sábado que vem a gente tem aula de novo, tá? Ô, professor, fala o seguinte, manda essas fotos que o senhor tirou o print aí lá no meu e-mail, então. Manda sim. Fica mais fácil. Beleza? Tá. Eu vou parar. Mando sim. Eu vou parar essa gravação.